Olá turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre adição algébrica, ou seja, operações com números inteiros. Hoje vamos iniciar com a adição, certo? Só que antes de eu iniciar o assunto, eu vou fazer uma revisãozinha aqui básica, rapidinho, do que a gente já viu, para, se caso vocês esqueceram algum detalhe, a gente lembrar agora, certo? Então vamos lá aqui. O que foi que vimos? Nós vimos a reta numérica, onde aqui no centro a gente tem um zero, e esse zero ele separa para o lado direito os números positivos e para o lado esquerdo, lembrando que aqui é infinito, e para o lado esquerdo os números negativos. Lembrando também que aqui é infinito, certo? O que acontece? A gente também percebeu que essa distância deve ser a mesma. E isso aqui é o que chamamos de simetria. Ou seja, esse 1 ele é simétrico a esse menos 1. E também podemos dizer que esse 1 é oposto a esse menos 1, como também o menos 1 é oposto a 1, certo? E assim por diante. O que foi que vimos também? Vimos que temos o plano cartesiano, onde essa reta horizontal é chamado de abscissa e essa vertical é chamada de ordenada. E aqui nós temos o zero no centro, e da mesma forma que a reta numérica, ao lado direito aqui eu vou ter os números positivos e lado esquerdo números negativos. Acima do eixo da abscissa temos números positivos e abaixo temos os números negativos. Nosso plano cartesiano. E nesse plano cartesiano nós temos os pares ordenados, que é o que? É quando pegamos um ponto no eixo X e um ponto no eixo Y, nessa ordem, ou seja, sempre teremos pontos ordenados com essa cara aqui. O primeiro número ele representa o X e o segundo número representa o Y, ou seja, número X aqui, eu vou escolher qualquer número aqui, vamos dizer que X é 2 e Y é 1. Então esse par ordenado, quando eu vou marcar aqui no meu plano, eu vou pegar aqui, o X é 2, então vou subir aqui, e meu Y é 1. Então eu tenho esse ponto aqui, e esse ponto aqui eu vou chamar de A. Vamos dizer que aqui meu par ordenado era ponto A, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho agora um ponto B, que o par ordenado é menos 3, menos 2. Então eu tenho o valor aqui de x como menos 3, então eu tenho x aqui, vou descer ele aqui, e tenho B, o ponto y, menos 2, que é esse ponto aqui. Então, quando eu encontro aqui, esse é meu ponto B, certo? Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. Pronto. Então, vemos isso aí também. Um detalhe também que aqui na reta numérica que a gente aprendeu é que quanto mais negativo o número é, quanto maior for o número negativo, ele se torna menor. Ou seja, se compararmos
menos 4 e menos 3, menos 4 ele é menor do que menos 3, porque todos os nossos números ele cresce da esquerda para a direita. Então, quanto mais à esquerda ele tiver, menor ele será. Tudo bem? Então, qualquer número negativo ele é menor do que o zero. Certo? Então, foi um lembrete aí. Agora vamos apagar aqui tudo para a gente iniciar o nosso papo de hoje. Pronto. Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Então, nós iniciamos aí com uma situaçãozinha que apresentada aí no slide. Nós temos aí disposto as pontuações de Davi e Laura, que foi da primeira partida. Então, Davi na primeira fase teve 40 pontos, na segunda fase ele teve 30. Laura, na primeira fase ela teve 10, na segunda teve 70. Aí diz que ganha a partida quem tiver a maior pontuação. Então, olhando aí, quem ganhou a partida, aí tá tranquilo, certo? Porque Davi fez 40 pontos e depois ele fez 30. Laura fez 10, depois ela fez 70. Quando a gente soma a quantidade de pontos, Davi teve 70 pontos e Laura teve 80. Então pergunta quem ganhou. Quem ganhou foi Laura. Isso aqui está bem claro, não é isso? Tudo bem. Então, uma soma aí tá tudo certinho, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, aqui você tem a explicação exatamente do que eu acabei de responder aqui. Davi 40 mais 30 somou 70. Laura 10 mais 70 somou 80. Pronto. Seguindo aqui. Agora aqui a gente tem a tabela da segunda partida, onde Davi fez menos 50 pontos e depois ele fez menos 30, certo? Laura fez menos 70 pontos e depois fez menos 10, certo? O que acontece? Aí aqui, ó, ele disse que o que? Que Davi ele totalizou 80 pontos, porém foi menos 80. E Laura da mesma forma, menos 80 pontos. Então é exatamente isso que a gente vai compreender, certo? Até o exato momento, a gente estava acostumado a somar, subtrair números que no nosso resultado sempre dava um número positivo. Só que agora o que a gente vai aprender? A gente vai aprender que nem sempre nosso resultado é positivo, porque se a gente lembrar de uma conta bancária, ou vamos pensar assim, em um empréstimo, quando alguém da sua família, seu pai, sua mãe faz um empréstimo, ou até mesmo você quando pega um dinheiro emprestado de alguém, você está devendo esse dinheiro, certo? E quem deve não está positivo. Você concorda que quem deve está negativo? Ou seja, em uma conta bancária, quando você gasta mais do que você tem disponível, pense aí comigo, quando você gasta mais do que você tem lá disponível, como é que vai ficar representado lá na sua conta? Vai ficar representado como saldo positivo, verdinho, ou vai ficar representado com saldo negativo, um vermelhinho lá? Um vermelhinho.
Então, ou seja, um saldo negativo. Então é isso que a gente vai entender aqui. Vamos entender logo essa conta daqui? Olha só, vamos pensar o seguinte: tudo que for negativo, deixa eu... vamos lá. Tudo que for negativo, vamos pensar em perdeu, certo? E tudo que for positivo, vamos pensar que ganhou, certo? O que acontece? Aqui, então, vamos ler da seguinte forma. Davi, ele perdeu 50 e depois ele perdeu 30. Quanto foi que Davi perdeu no total? Ele perdeu 80, certo? Aqui, Laura perdeu 70 e depois ela perdeu 10. Então, quanto foi que Laura perdeu? Perdeu 80. E aí a gente chega na mesma conclusão aqui, que eles perderam a mesma quantidade. Tudo bem? Então, o que acontece? Deixa eu apagar aqui, para a gente usar o espaço aqui para explicação. Então, o que acontece? Toda vez agora que a gente vê o sinal de menos, a gente vai pensar no perdeu. E toda vez que a gente vê o sinal de mais, a gente vai pensar no ganhou ou pagou, tanto faz. Tudo bem? Então, o que acontece? O que é que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês? Vamos lá. Vou riscar alguns exemplos aqui. Mais 3 mais 5. Mais 6 menos 2. Menos 5 mais 3. Menos 1 mais 4. Vamos lá. Olha só. Então aqui o que? Joãozinho ganhou 3 reais e depois ele ganhou 5 reais. Quanto foi que Joãozinho ganhou ao todo? Ganhou 8 reais. Certo? Aqui. Joãozinho ganhou 6 reais. Depois ele perdeu 2 reais. Se ele ganhou 6 e perdeu 2, com quanto Joãozinho ficou? Com 4 reais. Bem? Agora aqui. O negativo está aqui na frente. Mas a gente pode pensar o seguinte. Ele perdeu 5 reais e depois ele ganhou 3. Se ele perdeu 5 e ganhou 3, ele continua perdendo 2. Certo? Aqui, ele perdeu 1 e depois ganhou 4. Ele ganhou mais. Então, se ele perdeu apenas 1 e ganhou 4, então ele ganhou 3. Certo? Dos 4 que ele ganhou, ele perdeu 1. O que acontece? O que a gente percebe aqui? A gente percebe o seguinte, que o sinal que fica aqui no final sempre será o sinal do maior número. Observe, aqui tudo bem que os dois são positivos, mas aqui, ó, tomando aqui como exemplo, eu tenho mais 6 e menos 2. Quem é o sinal do maior número? É o mais, porque o 6 é maior, então o maior número aqui é 6. Qual é o sinal que está acompanhando ele? Mais, então esse mais está aqui, ó. Está aqui. Aqui, menos 5 e mais 3. Quem é o maior número? 5. Quem é o sinal que está acompanhando o 5? O menos. Então, observe, ó, sinal do menos aqui. Aqui, menos 1 e mais 4. Quem é o maior número? 4. Quem é o sinal que está acompanhando ele? O mais. Ó, o mais aqui. Então, o que é que vocês podem colocar na mente de vocês? Que em uma adição
ou seja, a subtração, o sinal que você vai posicionar no resultado é o sinal que acompanha o maior número, certo? Ah, professor, e no caso, se eu tiver números iguais, por exemplo, menos 2, menos 2, aí aqui, observe, você perdeu 2 e perdeu 2 de novo, então você perdeu 4, certo? Aqui não tem muito que você se preocupar. Se você perdeu 2, depois perdeu 2 de novo, você está perdendo 4. Então você não tem que analisar qual é o maior número, nada disso, certo? Então números iguais, sinais iguais, o sinal continua lá no resultado, certo? Agora existe um detalhe muito importante. Deixa eu apagar aqui. Quando surge os parênteses, e aí pela regra da expressão numérica do sexto ano, o que é que a gente recorda? Que precisamos resolver ele primeiro, certo? Então vamos pensar aqui. Eu tenho mais 2, menos, tem um parêntese aqui, mais 3, certo? O que é que acontece? Para fazermos essa conta aí, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Primeiro a gente vai ter que eliminar esse parêntese fazendo esse jogo de sinal aí. E para fazer esse jogo de sinal, eu vou escrever uma tabelinha aqui que eu vou pedir para que vocês copiem. Quer dizer, é bom que vocês copiem tudo, né? Então, vou fazer uma tabelinha aqui. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Mais, mais menos. Menos, 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 mais. Quando eu tiver positivo com positivo, fica positivo. Quando eu tiver positivo com negativo, fica negativo. Quando tiver negativo com negativo, fica negativo. Quando tiver negativo com positivo, fica negativo. Opa, aqui fica positivo. Negativo com negativo fica positivo. Então o que acontece? Sinais iguais, mais. Ó, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Ó, sinais diferentes, menos. Essa tabelinha, ela vai servir para a gente excluir o parêntese. Ó, toda vez que a gente tiver um sinal na frente de um parêntese e um sinal dentro do parêntese, a gente vai precisar utilizar essa tabelinha. Então, nesse caso aqui, eu tenho um menos fora e um mais dentro. Aí eu vou aqui na minha tabelinha, ó, menos fora, mais dentro. Então, o sinal que vai ficar ali no meio é o menos. Então, aqui vai ficar o quê? Mais 2, menos 3. Então, aqui a gente retorna para o que a gente falou nesse instante. Qual é o maior número aqui? 3. Então, já sei que o sinal aqui no final vai ser menos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 e perdi 3. Se eu perdi 3, então eu perdi 1 a mais, não é isso? Então, aqui é 1. Certo? Vou colocar outro exemplo aqui. Menos 10 mais menos 6. Novamente, vamos lá. Então, eu tenho menos 10. Vamos eliminar esse parêntese aqui no meio. Então, mais e menos. Então, eu tenho aqui mais e tenho menos. Então, o sinal que vai ficar ali é o menos. Menos 6. Pronto. Então, eu perdi menos 10. Vamos pela regra aqui do maior número. O maior número é 10. Então, o sinal dele é o menos. Continua aqui. Esse menos aí tá meio estranho. Vamos lá.
continua aqui. Pronto, menos. Então, eu perdi 10, depois eu perdi 6. Ao todo eu perdi quanto? 16. Certo? Então, o que foi que a gente viu aqui? Que na existência do parêntese, precisamos excluir o parêntese e para excluir o parêntese precisamos fazer esse joguinho de sinal, obedecendo essa regrinha da tabelinha. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Qualquer coisa vocês voltam aí o vídeo para copiar. Certo? Vou dar uns outros exemplos aqui. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó, mais 5 menos 7. Ah, professor, e agora? Eu tenho um parêntese aqui na frente, certo? Mas observe, existe algum sinal aqui na frente? Não. Então eu não preciso me preocupar com esse parêntese. Vou simplesmente retirar ele. Simples assim. Você só vai se preocupar quando existir um sinal na frente do parêntese. Aí obrigatoriamente você vai ter que fazer essa regrinha da tabela, certo? Nesse caso aqui não tem, então reescrevi aqui apenas o número. Agora aqui eu preciso utilizar a tabelinha. Então eu acredito que você já escreveu a tabelinha no caderno e quando você olhar aí no seu caderno, você vai fazer o quê? Eu tenho um menos e tenho um menos. Quando os sinais são iguais, o sinal que vai ficar aqui é o positivo, mais 7. Então se eu somar 7 mais 5, 12. Isso mesmo, certo? Vamos para outro exemplo. Vou colocar aqui a letra A. Agora a letra B aqui. Menos mais 10 mais menos 6. Não, deixa eu mudar esse número aqui. Mais menos 4. Pronto. Então, aqui, ó, obrigatoriamente eu tenho um sinal do lado de fora, então eu preciso fazer essa substituição aí e preciso fazer essa daqui também. Então, usando a tabelinha, sinais diferentes, eu tenho um sinal de menos, então menos 10. Sinais diferentes, menos também, menos 4. Então, menos 10, menos 4, eu vou ter o que? O maior número é o 10, então sinal de menos. Perdi 10, perdi 4, perdi ao todo 14. Vamos com a letra aqui, letra C. Vamos ver. Vamos escrever alguma coisa mais interessante aqui. Então tem aqui mais 3. Menos mais 2. Menos mais 5 menos 1. Ixi, agora olhando esse tamanho aí parece muito difícil, né? Não, aqui a gente vai lembrar lá da expressão numérica. A gente precisa resolver o que primeiro? Precisa resolver aqui o parêntese. Ó, eu vou apagar aqui em cima porque para não ficar muito apertado aqui. O que a gente vai precisar resolver primeiro ali é o que? Parêntese, não é isso? Então de dentro para fora. Então já dá aqui, né? Vou reescrever aqui em cima. Mais 3 menos
mais 2 menos mais 5 menos 1, fechou. Vou apagar lá embaixo, para não fazer confusão. Então, vamos lá. Preciso resolver aqui. Se eu preciso resolver aqui, o que é que eu faço com o restante? Eu vou apenas repetir. Vamos resolver aí dentro? Ó. Quem é o sinal do maior? Mais. Então, já sei que aqui vai ficar mais. Ganhei 5 e perdi 1. Então, fiquei com 4. Certo? Agora, preciso resolver aqui dentro do meu colchete. E o que é que eu percebo aqui? Percebo que tenho que resolver isso aqui, ó. Usando a tabelinha, sinais diferentes, fica menos. Então, mais 2, menos 4. Aqui dentro agora, qual é o maior número? 4. Então, eu já sei que o sinal que vai ficar ali dentro é o menos. E ganhei 2 e perdi 4. Então, fiquei perdendo 2. Não é só porque era parêntese que a gente estava usando que a gente não vai utilizar a mesma regrinha nos colchetes. Aqui é a mesma coisa, ó. Temos que resolver isso aí. Sinais iguais fica o que na tabelinha? Mais. Então, mais 3, mais 2. E no final aqui a gente percebe que é o somatório de 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a mais 5. Certo? Então, o que parecia muito difícil é simplesmente muito fácil.